Oiê, eu sou a Bia. Pra quem não me conhece, eu sou as mãos por trás de todos os tutoriais aqui do canal. Bom, retomando aqui os vídeos do canal depois de praticamente um ano sem postar nada, porque voltou minha faculdade presencial, comecei estágio e quem estuda e trabalha sabe a loucura que é, não sobra tempo pra quase nada. E o canal ficou um pouquinho abandonado, mas eu aproveitei esse recesso de fim de ano, lá do trabalho e da faculdade, para trazer vídeo aqui pro canal, e eu resolvi trazer o que eu já sabia que ia ser mais fácil para mim gravar para vocês também. E eu trouxe uma bolsa de fio de malha quadrada, que fio de malha agora ficou bem popular, né? Bolsa quadrada, muito fácil de fazer. Eu fiz essa bolsa tantas vezes para vender que eu até enjoei de fazer. Vocês, depois que vocês aprenderem fizer a primeira, não vão nem precisar do meu vídeo, porque é bem facinho de fazer, porque depois que você pega o padrão do quadradinho, vai embora, filha. Nem precisa do meu vídeo mais, porque é bem facinho de fazer. Então, sem mais enrolação, bora pro tutorial. Então, gente, tô usando fio de malha nessa peça, fio Guarani. Não tô usando prêmio porque é muito caro, mas o prêmio é melhor, viu, gente? Se vocês quiserem usar o prêmio, se vocês tiverem condição, compre um prêmio, porque não tem aquelas dobrinhas. E eu tô usando a agulha número 8. E esse fio de malha, que não é um prêmio, não tem espessura certa. Ai, Bi, como é que eu vou saber que agulha eu devo usar? Eu faço esse testezinho aqui, ó. Puxa assim, se não soltar, é porque a agulha tá boa. Porque às vezes se a agulha estiver pequena demais, fica escorregando, aí vai ser horrível de você fazer crochê. Então façam esse testezinho. Bom, a gente vai começar fazendo um quadradinho, já fiz um. A gente vai precisar de dois, um pra cada lado, né, obviamente. E aí eu já fiz um, vou fazer outro com vocês e vocês vão fazer os dois na sua casa, né? Então, bora lá! A gente vai iniciar essa peça fazendo um anel mágico, que é muito de boa pra fazer. Vou pegar o fio, vou passar pelos meus 4 dedos, ó, deixa o fio aqui, passo pelos meus 4 dedos, faço um xizinho aqui em cima, ó, um xizinho, estão vendo? Eu gosto de segurar porque dá o xizinho pra dar mais estabilidade quando eu for puxar. Aí eu insiro a agulha aqui por baixo, puxo o fio que vem lá do novelo, opa, puxo o fio que vem do novelo e já fecho numa correntinha para fechar o nosso anel mágico. Aqui, ó. Faço uma correntinha que eu já fecho. Aí eu puxo esse fio para dar uma regulada, para não ficar aquele buracão aberto. Beleza, a gente já tem uma primeira correntinha aqui, que vai servir como nosso primeiro ponto. E dentro desse anel mágico a gente vai fazer mais 7 pontos, totalizando 8 pontos com essa correntinha inicial que a gente fez aqui para fechar. Então vou fazer mais 7. Entro aqui dentro com a agulha, puxo o fio que vem do novelo e faço um ponto baixo, ó. Dou uma aumentadinha aqui, ó, pra ficar na altura do ponto baixo, pra não ficar muito apertado, viu, gente? E puxo o fio que vem do novelo e fecho um ponto baixo. Então, a gente tem aqui um ponto baixo e aquela correntinha que a gente fez pra fechar, que também vai contar como um ponto baixo. Então, eu vou fazer mais um ponto baixo, vou dentro do anel mágico, puxo o fio que vem do novelo, dou aquela levantadinha, né, gente, pra ficar na altura, porque se vocês fizerem muito apertado, depois a mão de vocês vai ficar doendo que só a bexiga, viu? Volto no anel mágico e vou fazer meus pontos baixos até ficar com 8 pontos baixos. Puxo o fio que vem do novelo e fecho o ponto baixo. E vou fazendo até totalizar os nossos pontos baixos. Temos 1, 2, 3, contando com aquela correntinha que a gente fez para fechar o anel mágico. Passo mais um ponto baixo, entro no anel mágico, puxo o fio que vem no novelo, fecho ponto baixo. Vou indo, não tem muito o que eu narrar não, gente, é só fazendo ponto baixo mesmo, bem tranquilo. Eu sempre dou umas puxadinhas, né, no fio pra não deixar o anel mágico tão aberto, né, mas no final a gente vai fechar. Pronto, aqui eu consegui, já fiz, ó, um ponto, que foi o ponto que a gente fez pra fechar, o ponto inicial. Foi a correntinha, contando como um ponto baixo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, perfeito. A gente tem 8 pontinhos aqui. Se vocês quiserem se orientar por cima também, dá certo. Então, beleza. Agora a gente vai fechar o anel mágico. Puxa esse fiozinho aqui para ajeitar e ele ficar bem fechadinho, né? E aí a gente vai fazer o fechamento invisível. E não tem mistério para fazer, é super simples. A gente tem esse ponto inicial, essa correntinha que a gente fez para fechar o anel mágico. E temos o primeiro ponto baixo com as nossas argolinhas aqui em cima. Vai ser aqui que a gente vai fazer o fechamento mágico.
Então, a gente vai deixar a salsinha aqui. Vou entrar com a agulha por trás do ponto de base do primeiro ponto baixo, ó. Esse aqui, que seria onde a gente ia começar a carreira, né? Então, eu entro com a agulha por trás dessas duas alcinhas. Deixo as duas assim na agulha. Pego aquela alcinha que eu deixei lá atrás e vou colocar ela dentro da minha agulha, ó. Pego, coloco dentro da minha agulha, porque eu vou trazer ela lá pra trás, ó. Puxo pra trás. Estão vendo aqui como fica? Essa alcinha a gente passou ela lá pra trás, ó. Beleza, tranquilo. Essa aqui pra trás. Beleza. Aí a gente vai entrar com a agulha aqui pela frente. Aqui onde a gente passou lá pra trás, vai ficar por cima da agulha. E vou botar a alcinha dentro da agulha. E aqui vai ficar como se fosse aquele pontinho de base em cima. E aí eu vou puxar o fio que vem no novelo e já fecho ele também, que eu vou fazer uma correntinha. Vou voltar aqui só pra mostrar pra vocês, ó. Voltar um pouquinho. Temos aqui a alcinha, que é onde estava a nossa agulha, onde a gente terminou a nossa carreirinha. E aí aqui a gente tem a alcinha do primeiro ponto baixo, que a gente fez, o primeiro ponto baixo. Tem a correntinha que a gente fez pra fechar, mas não é ela. É o topo do primeiro ponto baixo que a gente fez, essas duas alcinhas de cima. Então, ó, bem aqui onde a gente faz o ponto normal. Só que a gente vai colocar a agulha por trás, porque a gente vai trazer aquela barriguinha que tá sobrando ali pra trás. Então, ó, ficou as duas alcinhas dessa onde a gente faz o ponto mesmo, por cima da agulha. E a gente vai pegar essa barriguinha e vai levar lá pra trás. Então, boto na minha agulha e puxo ela lá pra trás. Tranquilo. E sempre ajeitando, gente, pra esse ponto não ficar muito folgado ou muito apertado, senão vai ficar feio. Então, dá uma ajeitadinha. E é isso, aí eu boto vou colocar a minha agulha por baixo dessa barriguinha que eu levei lá pra trás, ó. Por baixo, porque é o mesmo fio. E boto a barriguinha ali dentro da agulha, essa alcinha, né? Aí fica como se fossem essas duas alcinhas que ficam em todos os pontos, né? Que é pra fazer o fechamento invisível, que fica lindo, sem marcações. E pra mim, só dá pra trabalhar com fio de malha assim, sem marcações, que fica bonito. Dos outros jeitos não fica, não. Agora eu vou puxar o fio que vem do novelo pra iniciar uma nova carreira. E aí a gente já fez esse miolinho e a gente vai começar a fazer as quininhas, que vai dar o nosso quadradinho, né? Então, vou puxar o fio que vem do novelo, faço uma correntinha, igual eu comecei no anel mágico. E agora eu venho no próximo ponto baixo, e vou começar a fazer meus aumentos. Nesse ponto baixo, a gente vai fazer 3 pontos baixos. Então, eu entro, puxo o fio que vem do novelo, dou uma alturinha, né, pra não ficar muito apertado. Puxo o fio que vem do novelo, fecho o ponto baixo. Agora eu vou voltar de novo nesse mesmo buraquinho, nesse mesmo ponto baixo, e fazer mais 2, né? Que a gente vai fazer 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, eu volto aqui, ó, no mesmo ponto baixo, e faço mais um. Sempre dando uma alturinha pra não ficar apertado, porque senão, quando vocês forem enfiar a agulha, misericórdia, haja força, viu, gente? Vai ficar com os pulsos doendo. Volto no mesmo ponto de base e fecho o ponto baixo, porque eu fiz 3 pontos no mesmo pontinho de base, porque esse aqui já é uma quininha nossa. Então, eu comecei fazendo uma correntinha, né, que é o nosso primeiro ponto, que depois a gente vai fazer o fechamento invisível. No próximo ponto, eu fiz 3 pontos baixos, que vai ser a nossa quininha, tranquilo. Agora, vamos pro próximo ponto. No próximo ponto baixo, o que a gente vai fazer? Isso, e a gente só trabalha com ponto baixo, tá? Essa bolsa. E baixíssimo no próximo, mais adiante. Vou no próximo ponto e vou fazer um ponto baixo apenas. Então, dou a alturinha ali, puxo o fio bem no novelo, tranquilo, ponto baixo normal. Nesse eu faço um sozinho. Agora, no próximo, eu vou fazer o nosso trio de novo de pontos, que é 3 pontos baixos no mesmo pontinho de base. Então, faço meu um ponto baixo, depois eu volto no mesmo ponto de base e vou fazer o meu segundo ponto baixo, depois o terceiro, bem tranquilo, ponto baixo, né, gente? É os pontinhos básicos. Já fiz 2, ó, entro de novo no mesmo ponto de base, puxo o fio que vem do novelo,
dou uma alturinha e fecho o meu ponto baixo. Aí vocês vão ver que vai começar a ficar com as quininhas, ó. Já tá formando nosso quadradinho. Muito bonitinho, né, gente? O bom de fio de malha aqui também cresce rápido, né? O trabalho é o tamanho que já tá. Então, nessa carreira, a gente fez uma correntinha para iniciar o trabalho. Depois, a gente fez um trio de pontos baixos. Depois, um ponto baixo sozinho. Depois, outro trio. E a gente vai repetir, né? Porque é um quadrado, tem que ser tudo simétrico. Então, a gente vai fazer novamente um ponto baixo no próximo pontinho de base, porque a gente acabou de fazer o nosso triozinho, né? Então, eu vou no próximo ponto de base. Faço um ponto baixo, normal, tranquilo. No próximo, a gente vai fazer a nossa quininha de novo, que são 3 pontos baixos no mesmo pontinho de base. Então, dou uma alturinha, faço o meu ponto baixo, entro de novo, puxo o fio que vem no novelo, depois fecho o nosso ponto baixo, 2, depois eu volto de novo no mesmo ponto de base e vou fazer o meu terceiro ponto baixo. Gente, essa bolsa eu já fiz ela tantas vezes, só Deus sabe, porque ela é muito fácil de fazer e o pessoal gosta, né? Então, fazer o quê? Fiz até enjoar. Aí eu fiz meus 3 pontinhos baixos, né, que é a nossa quininha. Eu sempre dou uma ajeitadinha no fio de malha, porque ele é muito tipo assim, ele é maleável, porque ele tem elasticidade alguns, né? Então eu sempre tô dando uma ajeitadinha, porque eu acho que fica mais bonito assim, sabia? Aí depois de ter feito o meu triozinho, eu vou no próximo ponto baixo e vou fazer um ponto baixo sozinho, imitando o que a gente vem fazer, né? Um ponto baixo sozinho, um trio de pontos baixos. Aí no próximo ponto, a gente já vai fazer um trio de pontos baixos. Então, entro, faço um ponto baixo, normalzinho. Depois eu volto no mesmo ponto de base, puxo o fio que vem do novelo, fecho o meu ponto baixo. Depois eu volto no mesmo lugar e faço o meu ponto baixo. Pronto, a gente já fez todos dessa carreira e agora a gente vai fazer o fechamento invisível de novo. Então ficou, fiz uma correntinha para iniciar o trabalho. No próximo ponto eu fiz o nosso triozinho, depois um ponto baixo, depois um trio, depois um ponto baixo. Nossa correntinha, né, que foi onde a gente iniciou. Depois eu fiz o trio, que foi a quininha. Depois eu fiz um ponto baixo sozinho. Depois eu fiz um trio de ponto baixo. Depois eu fiz um ponto baixo sozinho. Depois um ponto baixo sozinho. Eu fiz o meu trio de ponto baixo. Ó, 1, 2, 3 pontos baixos no mesmo pontinho de base. Depois um sozinho. Depois é repetição, né? Porque tem que ficar os 4 ladinhos simétricos, né? E agora a gente vai fazer o fechamento invisível, que é a mesma coisa. Tem aqui o pontinho que a gente fez e tem o primeiro ponto baixo que a gente fez de fato, que é onde a gente faz o fechamento. Antes da gente fazer o fechamento, aí eu só queria mostrar que a gente sempre vai fazer aumentos na quininha. Então, a gente sempre faz 4 aumentos, que é esses aqui, ó. Um de cada quininha. Então, os aumentos são sempre aí, eu quis mostrar na hora. E é isso, voltando pro fechamento. Vai ser a mesma coisa de sempre. Vou ali, tem a correntinha inicial ali que a gente fez e tem o primeiro ponto baixo de fato que a gente fez. Então, a gente vai colocar a agulha por trás desse primeiro ponto baixo, pegando essas 2 argolinhas de cima. E vou pegar aquela barriguinha lá que a gente estava sobrando. Lembrando que essa é a mesma do ponto de base, onde a gente faz o nosso ponto normal, a carreira. Só que a gente só coloca a agulha por trás. Aí eu dou uma ajeitadinha na barriguinha, né, pra não ficar muito grande. Boto ela na agulha e puxo ela pra trás. Tranquilo, tranquilo, nada assim difícil de fazer. Vocês vão conseguir fazer. E aí, a gente tira a agulha dessa barriguinha e vai colocar ela por cima. Dá pra ver que ela tá passando ali por trás, né? Segura a barriguinha ali, né? Boto a minha agulha pela frente e vou pegar aquela barriguinha lá atrás, ó. Coloco a minha agulha dentro ali. Que aí vai fazer aquelas 2 argolinhas, alcinhas que ficam em cima, né? E aí é o mesmo processo. Ó como fica bonitinho, ó, bem certinho, ó. Que aí é pra não ficar marcações de onde a gente começa, onde a gente termina o nosso trabalho, né? Então, puxo o fio que vem do novelo, passo por essa barriguinha e por baixo dessa alcinha, ó. E vou fazer uma correntinha e vou começar todo o processo de novo, a mesma coisa, não muda nada.
Então, eu dou sempre uma ajeitadinha pra ficar bem quadradinho. Ah, né, ainda tá meio bolinha ele, mas ele vai ficar quadradinho, gente. E boto minha agulha de volta e vou fazer uma correntinha, que vai ser aquele nosso ponto inicial, que vai servir como um pontinho de base, né? Que depois a gente vai fazer o fechamento invisível. Então, faço a correntinha, já tá feito meu primeiro ponto. Vou pro próximo ponto de base e vou fazer um ponto baixo. Então, venho aqui no próximo ponto de base e faço um ponto baixo, que já é no primeiro ponto daquele triozinho de 3. Quando chegar nesse ponto do meio aqui, a gente vai fazer um aumento, que é a quininha, né? Então, vou no próximo, faço um ponto baixo. Normal, nada de novo, vocês bem sabem. Agora aqui, nesse que é ponto do meio do nosso triozinho, eu vou fazer 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. É aqui que eu vou fazer o aumento. Ó, vocês estão vendo aqui que ele é o ponto do meio do nosso triozinho. Então, é aqui, tem o nosso triozinho, ó, 1, 2, 3, é no ponto do meio que a gente vai fazer o aumento. Sempre vai ser assim, sempre no ponto do meio. Então, é bem tranquilo de fazer. Então, é isso. Vou vir no mesmo pontinho de base, que é esse pontinho do meio, e vou fazer um ponto baixo, que é o segundo no caso. Aí depois eu volto ali e faço o terceiro. Pronto, aí já ficou o aumento, porque a gente tem que ficar aumentando, senão vai emborcar o nosso trabalho. Então, eu fiz uma correntinha para ser o nosso primeiro ponto. Aí, no próximo ponto, eu fiz um ponto baixo, um pontinho baixo, ponto sobre ponto. E no próximo ponto, eu fiz 3 pontos baixos no mesmo pontinho de base, porque eu fiz bem no pontinho do meio. Ó, temos 1, 2, 3... e bem no pontinho do meio desses 3 pontos baixos da carreira anterior. E em toda a quininha vai ser assim, tá, gente? Ó, temos aqui nossos 3 pontos, aí temos o primeiro e no segundo, que é onde a gente vai fazer o aumento, sempre no segundo, que é o do meio, ó. Esse aqui do meinho. E aqui nessa outra quininha a mesma coisa, ó, temos o primeiro e no segundo aqui a gente vai fazer o nosso aumento, que é sempre no pontinho do meio, ó, nesse aqui no do meio. Então, todas as quininhas vai ser assim, então vai ser bem tranquilo de fazer. E no demais, a gente faz ponto sobre ponto. Então, vou ali, ó, no próximo ponto, vou fazer um ponto baixo normal, sem aumento. Porque a gente só faz aumentos aqui, ó, nas quininhas, ó, tá vendo? Que eu já tinha mostrado antes. E aqui na lateral é reto, ponto sobre ponto, porque aqui não tem aumento, só nas quininhas que a gente faz os aumentos. Então, vou ali no próximo ponto. Não é nosso pontinho do meio, do triozinho, então, só faço um ponto baixo, sozinho. Tranquilo? Aí, eu vou no próximo, faço um ponto baixo, sozinho, não é quininha. Fecho meu ponto baixo, vou no próximo, é o primeiro ponto do grupinho, eu não faço aumento do primeiro ponto, então, faço só um ponto baixo sozinho. Cheguei no próximo, é o segundo do nosso trio, que é o ponto do meio, é onde a gente vai fazer o nosso aumento. Então, eu entro aqui, faço um ponto baixo, depois eu volto no mesmo ponto de base, vou fazer o meu segundo, ó, no mesmo pontinho de base, faço o meu segundo ponto baixo, e depois eu vou fazer mais um, né, que vai formar o nosso trio de 3, obviamente, né, que não tem outro trio, nós vamos fazer o nosso trio com 3 pontinhos baixos. E aí, vou seguindo, né? Fiz 2 já, volto no mesmo ponto de base e faço o meu terceiro ponto baixo. Tá feita mais uma quininha, ó, com 3 pontos baixos no mesmo pontinho de base. Lembrando que a gente sempre se orienta pela carreira anterior, que é aquele pontinho do meio. Se vocês quiserem, vocês podem marcar. Se vocês não estiverem conseguindo enxergar essa carreira anterior, vocês podem marcar. Eu sou uma Zé Ruela que nunca comprei um marcador, então tô sempre marcando com um fiozinho de linha. Vocês podem deixar sempre marcado, ó. Sempre quando vocês fazem o triozinho, você já marca aqui qual foi o segundo ponto que vocês fizeram. Aí deixa o fiozinho aqui, um marcador, o que vocês tiverem que marcar para visualizar, tá ótimo. E aqui, ó, temos nosso grupinho de 3, era só colocar aqui no meio o fiozinho, sempre para deixar marcado se vocês não tiverem conseguindo enxergar.
Então, toda vez vocês façam e já colocam o fiozinho para marcar. Ou o seu marcador, né? Se você for a pessoa mais organizada, tem um marcador, coloca o marcador. Mas se você estiver enxergando, tranquilo, não precisa colocar. Mas se vocês sentirem dificuldade, pode usar isso aqui para poder orientar vocês, viu? Porque toda carreira a gente vai fazer aumento nesse pontinho do meio, desse grupinho de 3. Ó, temos 1, 2, 3. E sempre nesse pontinho do meio, ó, que é o segundo ponto do nosso grupinho de 3. Então, se vocês quiserem marcar todas as quininhas, né, as 4, pode marcar, porque em todas as carreiras a gente vai fazer aumento nela. Então, se você não estiver enxergando, vocês marquem que é melhor. Mas se você tiver, né, enfim, deixa seguir aí o baile. Bom, continuando aqui a nossa carreirinha, a gente vai pro próximo ponto. Como não é o ponto do meio do nosso grupinho de 3, a gente só vai fazer ponto sobre ponto. Faço um pontinho baixo. No próximo, vou fazer um ponto baixo, até eu chegar na outra quininha, que é onde vai ter os aumentos. Então, eu vou fazendo, ó, um ponto baixo para cada pontinho de base, o mesmo ponto que a gente vem fazendo. Não tem nada de novo aqui. Cheguei no nosso grupinho de 3. Como é o primeiro ponto do nosso grupinho de 3, não tem aumento. Só vou fazer um ponto baixo. Puxo o fio que vem do novelo, dou uma alturinha, puxo de novo, fecho ponto baixo. Agora, o próximo é o nosso ponto do meio do nosso grupinho de 3, que é o segundo ponto do nosso grupinho. Então, é onde vai fazer o aumento. E onde estava marcado, enfim. Então, vou no próximo, vou fazer um ponto baixo, volto no mesmo pontinho de base, faço o meu segundo ponto baixo, volto de novo no mesmo ponto de base e vou fazer o meu terceiro ponto baixo. E é isso, gente. Já fizemos mais uma quininha, ó. 1, 2, 3 no mesmo ponto de base. E agora eu vou seguir reto até eu chegar na próxima quininha. Lembrando que são 4 aumentos, né? A gente adiciona 4 grupinhos de 3 por cada carreira, uma para cada quininha. Então, vou no próximo, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Aqui nas laterais, a gente tem que lembrar que vai ser ponto sobre ponto, porque a gente não precisa fazer aumento, porque é uma parte reta. Então, não faz sentido fazer aumento. Olha como já tá ficando um quadradinho bem bonitinho. Vou no próximo ponto, é o primeiro ponto do nosso grupinho de 3. A gente não faz aumento, então, faço apenas um ponto baixo. Tranquilo, cheguei aqui, tá marcado, tá fácil, né, de visualizar. Mas é o segundo ponto do meio do nosso grupinho de 3, que é onde, né, acho que nem sei se tá certo falar isso, mas é onde tem o nosso aumento, que é o pontinho do meio, né. Então, a gente vai fazer 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, eu entro com a agulha e faço, ó, o primeiro ponto baixo, entro no mesmo lugar, faço o meu segundo ponto baixo, entro no mesmo lugar e vou fazer o meu terceiro e último, né? Para finalizar essa quininha. Pronto, tranquilo. 3 pontos baixos no mesmo pontinho de base. E vou pro último ponto ali e faço um ponto baixo apenas. Aproveitando aqui a pausa para falar para vocês se inscreverem no canal, deixarem um like e comentar o que vocês estão achando. Fiz aí os 3, as quininhas, né? Os 3 pontinhos baixos. Lembrando que se você não estiver conseguindo enxergar, marquem, é importante, porque senão vai ficar torto o seu trabalho se você fizer os aumentos em lugares errados. Então, é importante sempre marcar esse pontinho do meio, se você não estiver visualizando. Beleza, tranquilo, fiz aqui a quininha, né, com 3 pontos baixos. E agora a gente vai fazer o nosso fechamento, né, para que não fique marcado, fechamento invisível. Então, temos lá a primeira correntinha que a gente fez. E temos ali o primeiro ponto baixo, que é onde a gente vai fazer o fechamento. Dou uma alongadinha naquela barriguinha. Entro com a agulha por trás do primeiro ponto baixo que eu fiz, ó. Esse é o primeiro ponto baixo, não é essa correntinha aqui. É o primeiro ponto baixo. Vou entrar com minha agulha por trás dessas duas alcinhas, ó. Entro com a agulha por trás dessas duas alcinhas. Pego aquela barriguinha e vou colocar dentro da minha agulha. Pego a barriguinha e coloco dentro da minha agulha. Puxo lá pra trás. Pronto. Vou tirar a minha agulha.
segura essa barriguinha, entro com a agulha ali pela frente, colocando a barriguinha dentro da agulha. E é isso. Vou puxar o fio que vem do novelo, fazer uma correntinha e iniciar mais uma carreirinha. Faço a correntinha para já fechar ali seu primeiro ponto. Dou sempre uma ajeitadinha, ver se tá tudo nos conformes, já tá ficando bem quadradinho, bem bonitinho. Esse fio de malha que eu tô trabalhando, ele é meio elástico, então eu gosto de dar essa arrumadinha, né? Então, ó, lembrando que a gente, nessas quininhas aqui, é os únicos lugares que ficam fazendo onde tem aumento. Na parte reta, a gente não faz aumento, só nas quininhas, que é nesse ponto do meio. Esses pontos entre as quininhas tem que ser sempre o mesmo, ó. Então, aqui tem 3. Entre essa quininha e essa quininha, tem que ter 3 pontos sozinhos também, ó. 3 pontos baixos sozinhos. 3 pontinhos. Entre a outra quininha, também tem que ter 3 pontos baixos sozinhos, ó. Porque se não tiver, não vai estar reto o nosso quadradinho. Ó, aqui também, ó. Até aqui, temos 3 pontos baixos sozinhos, ó. 1, 2, que é aquela correntinha inicial, que conta como um ponto. 1, 2, 3. Entre as quininhas, 3 pontos baixos sozinho. E esses pontos vão sempre aumentando a distância entre as quininhas, porque vai crescendo. Beleza, meus amigos, vamos para mais uma carreirinha. Lembrando que a gente vai fazer aumento nesse pontinho do meio do nosso grupinho de 3. A gente sempre faz o aumento no ponto do meio, que é o segundo ponto, que é aqui. Então, enquanto a gente não chega nesse ponto, é só ponto sobre ponto. Então, sempre o aumento ali. Então, vou fazer nas 4 quininhas, é do mesmo jeito, sempre no pontinho do meio. Então, tem sempre 4 aumentos na nossa carreirinha. Temos o primeiro, o segundo, que é onde a gente faz o aumento. E nos outros vai ser só ponto baixo em cima de ponto baixo. Então, let's bora. Já fiz a correntinha ali inicial, né? Então, vou pro próximo ponto, não é quininha, então só faço um ponto baixo normal, né? Sem aumento. Então, entro, puxo o fio que vem do novelo, dou uma alturinha, fecho meu ponto baixo. Vou no próximo, também não é a nossa quininha, fecho um ponto baixo. Agora, eu cheguei no próximo, que é o ponto do meio do nosso trio, que é onde a gente faz os nossos aumentos. Então, vou fazer 3 pontos baixos nesse mesmo pontinho de base, ó. Volto no mesmo ponto de base, do mesmo jeito que a gente vem fazendo nas outras carreiras. Porque aqui já é repetição, gente. Você pegou as outras carreiras, agora tu pega essa aqui tranquilo, porque é a mesma coisa, ó. Fiz os meus 3 pontos baixos, tudo no mesmo pontinho de base. E, que é o pontinho do meio, né? E nos outros, só ponto baixo. Então, fiz os 3, aí eu vou pro próximo ponto. E vou fazer um ponto baixo só, apenas, porque já fiz aqui a minha quininha. Um ponto baixo, normal, tranquilo. No próximo, fazer um ponto baixo, no próximo, ponto baixo. Eu podia até adiantar essa parte aqui, porque não tem nada de novo, é só ponto sobre ponto. Ó, um ponto baixo para cada pontinho de base, ó. Vou no próximo, um ponto baixo. Não tem nada de novo. E aí, só vou fazer um aumento quando chegar ali na outra quininha. Então, vou indo. Ó, bonitinho. Fiz os aumentos ali na quininha. Depois, ponto sobre ponto. E vou chegar aqui na outra quininha. Temos aqui o nosso trio. E cheguei aqui no ponto do meio, ó. No primeiro, só fiz ponto sobre ponto. E no ponto do meio do nosso grupinho de 3, eu faço o meu põe velho aumento, né? Que são 3 pontos baixos no mesmo pontinho de base. Igual eu venho fazendo em toda a quininha. Depois começa a ficar repetitivo, vocês vão nem precisar voltar nesse vídeo mais para fazer a sua segunda bolsa. Vocês vão fazer assim, ó, numa sentada só, sem precisar olhar vídeo, porque é bem facinho de fazer mesmo essa bolsa, viu? Fiz o meu grupinho de 3, vou pro próximo ponto. Ponto sobre ponto, porque a gente só faz aumento no ponto do meio do nosso grupinho de 3. Somente, de resto, ponto sobre ponto, tranquilo, né? Gente, se eu estiver indo rápido, se vocês acharem que estou indo devagar, se tiver alguma crítica construtiva,
coloca aí nos comentários, viu? Pra gente poder melhorar o canal, viu? Lembrando que a gente só faz aumento no ponto do meio do nosso grupo de 3. Então, sempre nesse pontinho do meio é onde a gente faz o aumento. E é a mesma coisa, agora é só repetição, gente. Vou chegar ali no nosso grupinho de 3, ó, no ponto do meio, no segundo ponto, no caso, né? Eu faço o meu outro grupinho de 3, que são 3 pontos baixos no mesmo pontinho de base, ó. Temos 1, temos 2, que é sempre aqui nesse segundo. Já chego nele, ó. Tô no primeiro ponto do grupinho de 3, faço apenas um ponto baixo pra ele, ó. Um ponto baixo, tranquilo. E aí, o próximo, que é o nosso ponto do meio, no caso, o segundo ponto do grupinho de 3, eu vou fazer 3 pontos baixos no mesmo pontinho de base. Faço 1, volto no mesmo ponto de base, vou fazer 2, e depois eu volto de novo, vou fazer o terceiro. Pronto. E aí, no próximo, eu faço um ponto baixo apenas, ó, como fica. Sempre fazendo os aumentos, porque se a gente não faz os aumentos, a peça emborca, então não dá certo, então tem que fazer os aumentos certinho. Depois eu vou fazer ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada pontinho de base, até eu chegar na outra quininha e no ponto do meio, nosso grupinho de 3. Gente, a única coisa que vocês podem errar nessa bolsa aqui é vocês não conseguirem identificar o ponto do meio, então vocês marquem se não estiver conseguindo. Mas caso contrário, é bem difícil errar, porque é uma bolsa bem facinho de fazer, viu? Olha aí, cheguei de novo no nosso grupinho de 3. Fiz o primeiro ponto, um ponto baixo, porque não faz nada o primeiro ponto. Agora, no segundo ponto, que é o ponto do meio, a gente vai fazer o nosso aumento da quinazinha. Então, faço um ponto baixo, volto no mesmo pontinho de base, faço o meu segundo ponto baixo, volto de novo e vou fazer o meu terceiro pontinho baixo, finalizando nossos aumentos. Olha aí, ó, fiz os 3 bonitinho, 1, 2, 3. E aí eu vou no próximo, vou fazer um ponto baixo, e no próximo vou fazer um ponto baixo, até eu chegar naquela correntinha lá do início que a gente fez. Pronto. Cheguei aqui na correntinha, não tem mais ponto de base para mim fazer ponto baixo. E aí a gente vai fazer aquele fechamento. Dou uma alongadinha na barriguinha. Pego no primeiro ponto baixo, não é na correntinha, é no primeiro ponto baixo. E no topo dele, vou entrar com a agulha por trás, pegando as duas alcinhas de cima. Pego a minha barriguinha, coloco dentro da agulha e vou puxar lá pra trás. Puxo lá pra trás, dou uma ajeitadinha. Nessa aí ficou até apertado, dou uma ajeitadinha, que também não pode ficar apertado não, senão vai ficar feio. Tiro a minha agulha, coloco ela por cima da barriguinha e pego a barriguinha lá atrás, fazendo as duas alcinhas em cima. Puxo o fio que vem do novelo e fecho numa correntinha. Pronto, a mesma sequência que a gente vem fazendo. Depois uma repetiçãozinha, né, gente? Olha aí como já tá ficando um quadradinho bonitinho, que só... Sempre fazendo aumentos aqui nas quinazinhas. E onde não tem quina, a gente só faz ponto em cima de ponto, né? Ponto baixo em cima de ponto baixo. E o fechamento também fica uma coisa bonita de se ver. E aqui eu sempre dando uma arrumadinha na minha bolsinha, né? Porque esse meu fio aí é elástico. Gente, eu acho que essa bolsa, quanto mais fina a falinha, eu acho que fica mais bonito. Mas também é gosto, né? Só soltando informação aleatória. Aí mostrando as quinazinhas. E entre as quinas estão sempre aumentando o número de pontos sozinhos. Porque a gente tá fazendo aumentos, né? Então aumenta pros dois lados. Então sempre aumenta 2 pontos baixos em cada carreirinha. Nesse caso aí temos 5. E eu vou fazer mais uma carreirinha. Olha aqui, ó. Nessa carreira a gente tinha entre as quininhas um ponto baixo sozinho. Na próxima carreira, entre as duas quininhas, a gente tem 3 pontos baixos sozinho. Sempre aumentando de 2 em 2. Na próxima carreira, a gente teve, ó, entre uma quina e outra, 1, 2, 3, 4, 5. Então, na próxima, a gente vai ter 7 pontos baixos entre uma quinazinha e outra. Se você estiver um pouco perdido, você pode se orientar por isso também.
Aqui a gente tem um corte de cena, porque o meu ajudante veio me atrapalhar. Ele queria aparecer no vídeo, então eu vou deixar ele aparecendo aí, mandando um beijo pra vocês. E a gente vai continuar fazendo mais uma carreira. Como se nada tivesse acontecido. Vou no próximo ponto, faço um pontinho baixo. Lembrando que a gente faz um ponto baixo para cada pontinho de base, com exceção das quininhas. Então, vou fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base até eu chegar na quininha. Então, temos o primeiro ponto do grupo de 3, eu faço um ponto baixo. Aí, como você já bem sabe, no ponto do meio, que é o segundo ponto, a gente vai fazer o nosso aumento. Então, vou lá, entro, faço um ponto baixo, volto no mesmo pontinho de base, faço um segundo ponto baixo, depois vou voltar lá e fazer o nosso terceiro ponto baixo, que é do terceiro ponto do nosso grupinho, né? No mesmo pontinho de base, que é o nosso aumento. Pronto, beleza. Agora é fazer ponto baixo em cima de ponto baixo, até a gente chegar lá na nossa quina de novo. Então, a gente vai no próximo ponto, que é o último ponto desse grupinho de 3, que a gente nunca faz aumento. Então, é só ponto em cima de ponto, porque a gente só faz aumento no ponto do meio do grupinho de 3. O resto é só um ponto baixo para cada pontinho de base. Então, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar ali no nosso grupinho de 3, e eu vou voltar com vocês, viu? Porque não tem nada de diferente, é só seguir o mesmo modelo. Aqui eu já fiz, ó, ponto sobre ponto, não fiz nada diferente, só um ponto baixo para cada pontinho de base. Bem tranquilo, nada de novo. E eu cheguei aqui no nosso grupinho de 3, ó, 1, 2, 3. Então, nós temos no primeiro ponto, a gente nunca faz aumento, então só é ponto em cima de ponto. Tranquilo, faça um pontinho baixo. Agora, no próximo ponto, que é o do meio e o segundo ponto, né, ó, 1, 2, eu vou fazer o nosso grupinho de 3. Então, faço um ponto baixo, volto no mesmo ponto de base, faço 2 pontos baixos, depois eu volto de novo, faço o meu terceiro ponto baixo. Pronto. Mesma coisa que a gente vem fazendo, nada de novo. Eu tô fazendo essa carreira só pro desencarne de consciência, pra vocês pegarem legal, mas é a mesma coisa que a gente vem fazendo em todas as carreiras. Agora eu vou fazer um ponto baixo para cada pontinho de base, até chegar na minha outra quininha. É a mesma coisa, bem tranquilo. Aqui é repetição, né, porque é um quadrado, então todos os lados tem que ficar igual. Então, só vou fazer um ponto baixo para cada pontinho de base e eu volto quando chegar aqui no aumento. Já cheguei aqui, ó, no aumento, ó, fiz um ponto baixo para cada pontinho de base. Na verdade, eu cheguei aqui no nosso grupinho de 3. Para sempre lembrar que no primeiro ponto do grupo de 3, a gente só vai fazer um ponto baixo. É assim em todas as carreiras. Um ponto baixo. E no próximo ponto, que é o ponto do meio, né, do grupinho de 3, que é o segundo ponto, a gente faz 3 pontos baixos. Então, eu vou fazer o meu grupinho de 3, ó, venho no mesmo pontinho de base, faço o segundo, volto no mesmo ponto de base e faço o terceiro. O aumento normal. Aí, depois eu vou fazer um ponto baixo para cada pontinho de base, ó. Eu no próximo faço um ponto baixo, depois no próximo ponto baixo, até eu chegar na minha quininha de novo e fazer o meu aumento. Se não for o ponto do meio do nosso grupinho de 3, que é onde a gente faz aumento, de resto só aqui, ó, um ponto baixo para cada pontinho de base. Então, eu vou voltar quando chegar ali no aumento. Já fiz aqui, ó, um ponto baixo para cada pontinho de base e cheguei ali no nosso grupinho de 3 de novo. Ó, um ponto baixo para cada pontinho de base. Cheguei no meu grupinho de 3 de novo, o primeiro ponto a gente só faz um ponto baixo e chegando no ponto do meio, né, o segundo ponto, a gente vai fazer nosso grupinho de 3 de novo. Então, faço um ponto baixo, depois eu volto de novo naquele pontinho de base, de novo no mesmo pontinho de base, faço o segundo, volto de novo no mesmo ponto de base e faço o terceiro. Tranquilo, mesma coisa que a gente fez nas outras quininhas, então é só repetição. E agora eu vou fazer, ó, ponto baixo pro próximo ponto, depois pro próximo ponto, até a gente chegar na nossa correntinha inicial. Sempre dando uma ajeitadinha lá, né? Outra cá, pra ficar tudo bonitinho. Não ficar emborcado nem nada do tipo.
vou no próximo, faço um ponto baixo, e no próximo ponto baixo, até a gente fazer o nosso fechamento invisível de novo. Aqui, gente, a quantidade de carreira vai muito da grossura do teu fio, porque aí eu tô fazendo um fechamento igual a gente tá fazendo sempre, só enquanto eu falo aqui. A quantidade de carreiras vai do seu gosto, qual o tamanho da bolsa que você quer. E também da grossura do seu fio, porque a gente sabe que esses fios que não são prêmios, eles não têm grossura certa, pode vir mais fino, pode vir mais grosso. Então, tudo depende do tamanho que você quer. Para mim, o tamanho ideal de bolsa é o tamanho que caiba celular. Nessa bolsa, eu fiz 5 carreiras, e para mim foi o tamanho bom. Pode ser que o seu seja mais ou seja menos. Aí é com você, é do seu gosto, é do tamanho do teu fio, enfim. Mas eu vou até medir para vocês verem o tamanho. E o meu foi tamanho de celular, porque o que tava bom para mim. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai contornar essa peça fazendo um acabamento da frente. Então, bora lá. Pra gente fazer o acabamento da frente, o que a gente vai fazer? Só vou voltar aqui um pouquinho, porque eu tinha feito aquela corrente inicial e a gente não vai precisar. Vou até voltar tudo para não confundir. Vou só fazer o fechamento perfeito. Perfeito não, invisível, gente, desculpa. Igual a gente veio fazendo, só que eu não faço a correntinha. Só puxo o fio pra frente, ó. Laço e puxo o fio pra frente. Somente. Não vou chegar a fazer correntinha. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou vir no próximo ponto baixo, que é esse aqui, ó. Próximo ponto, que foi até o que a gente passou a barriguinha lá pra trás. Eu vou vir nesse ponto e vou fazer um baixíssimo. Puxo o fio que vem do novelo e já tiro toda a laçada da agulha. Estão vendo? Então, a gente vai rodear isso aqui de ponto baixo. Vou no próximo, puxo o fio que vem do novelo e saio. Vou no próximo, puxo o fio que vem do novelo e saio com ele. Vou no próximo ponto, puxo o fio que vem do novelo e tiro ele da argolinha. Então, a gente vai fazer esse acabamento aqui em volta para ficar mais bonitinho o nosso trabalho. E a gente vai fazer isso por toda a volta. E não tem mistério, não tem aumento, não tem nada. É só ponto baixíssimo, ó. Aqui foi onde a gente fazia os aumentos, não importa, a gente só vai fazer um ponto baixíssimo para cada ponto de base, ó. Puxo e tiro todo. Entro no ponto, puxo o fio que vem no novelo e tiro ele da argolinha. Então, eu vou fazer isso por toda a volta. Só cuidado para não apertar muito esse ponto, porque esse ponto baixíssimo pode ser que a gente aperte muito. Então, eu vou contornar toda essa volta aqui e na hora do fechamento eu volto com vocês. Aqui eu já contornei toda a peça, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base que a gente tem. Ponto baixo não, ponto baixíssimo, desculpa. Só contornando normal. E aqui eu já cortei o fio que eu vou já fazer o fechamento. Vou voltar até um pouquinho aqui para mostrar para vocês. Fazendo o último pontinho. E aí, eu puxo o fio que eu cortei, né, que vem do novelo. E vou fazer um fechamento invisível aqui, bonitinho. Vou entrar com a minha agulha aqui no primeiro ponto baixíssimo que eu fiz, ó, pegando as duas argolinhas. E trazer esse fio lá para trás. Pronto, tranquilo. Já fiz um lado da alcinha, agora a gente vai fazer o outro. Para fazer o outro, eu vou vir nesse último ponto e pegar só uma alcinha, a alcinha de cima, ó, só uma alcinha, porque eu vou trazer esse fio aqui pro meio, ó. Aí fica formando a alcinha bem bonitinha. E aí eu coloco esse fio aqui para trás só para poder fazer um arrematezinho. Desculpa, gente, pela dicção. Porque eu tô gravando isso aqui de madrugada, dei valor. E aí, ó, ficou bonitinho. Eu dando a boa e velha ajeitadinha, né, ó. E aí, pronto. Tá feito um lado. E aí, você vai fazer o outro lado, né. O meu aqui já tá feito, né. A magia do cinema aqui já tá feito. Os dois, obviamente, tem que ter o mesmo tamanho, né. Tudo certinho, igualzinho. E aí, agora a gente vai unir essas partes, que já é a etapa final aqui do nosso processo. Caso vocês queiram saber, o meu ficou medindo 19 centímetros. Eu achei um tamanho bom. Eu sempre me baseio pelo meu celular aí.
A outra vermelha que eu tinha feito, ela ficou um pouquinho menor. Ela ficou aí entre os seus 17, 16. Só que eu odiei, gente, porque não cabe meu celular direito. E a única coisa que eu levo pra me sair é meu celular, minha chave e meu cartão. Se não cabe meu celular, oxi, eu vou levar meu celular onde? Às vezes boto no peito, né? Mas é ruim, eu gosto de bolsa que cabe meu celular. Então eu já fiz essa maiorzinha pra caber o meu celular. Aqui, gente, aqui é um momento crítico que a gente vai botar avesso com avesso e a gente vai costurar. Tem que ficar do lado de fora o lado bonito, né? Esse é um momento que pode ser que vocês errem também, então façam cuidado, porque tem que ser. Eu gosto de pegar uns barbantes, porque eu não tenho marcador. Se eu tivesse marcador, eu usava marcador, para marcar certinho os pontos. Porque tem que ser quina com quina. Se vocês não fizerem isso, vai ficar torta a bolsa de vocês. Então tem que se atentar de fazer quina com quina. Então, eu sempre pego aqui a quinazinha, uma quinazinha, ó, aqui que é o pontinho do meio, que é a quina, com outro pontinho do meio aqui, ó, que é a quina. Eu sempre pego aqui os dois e não é que eu amarro, mas eu marco, né? Certinho ali, a quina com a quina. Porque pra mim começar já daqui, entendeu? Que aqui eu já vou marcar onde vai ser a aberturazinha da bolsa. Aí saiu de foco, mas tipo, eu só amarrei um lado do outro ali. Tipo, o ponto um, qual refere ao outro. Tipo, as duas quininhas, sabe? Então, eu vou colocar em duas quininhas isso aqui. Porque quando a gente for costurar isso aqui, tem que costurar ponto de quina com ponto de quina. Porque se eu botar a quina com a parte reta, vai ficar torto, né? Então, eu sempre gosto de marcar. Essa parte eu acho interessante marcar. Porque, gente, se contornar, fechar a bolsa toda, depois ver que tá torto, ter que desfazer, dá uma raiva, né? Eu odeio desmanchar o trabalho. Então, eu acho melhor marcar. E aqui já fica marcado onde vai ser a abertura da bolsa, né? Onde vai o zíper. Então, só eu marcando aí com um fiapo de linha, porque eu não tenho marcador. Aí eu vou marcar o outro ali também. Aí eu até conto os pontos aqui pra ver se tá tudo certo, ó. Um ponto com o outro, pra marcar a quininha bem certinha. Porque depois, gente, desmanchar trabalho é um saco. Eu mesmo odeio. Então eu marco sempre essa parte, eu gosto de marcar. Porque aí fica certinho. Ó, aí eu vi que a abertura tava grande demais, né? Não, vou diminuir um pouquinho. Porque aqui já é a abertura do zíper, onde a gente vai a nossa mão. Também não pode ficar nem pequeno demais, porque a gente tem que enfiar a mão. E nem grande demais, senão fica, sei lá. Enfim, visualmente eu tava vendo o melhor jeito de deixar a aberturazinha. Então aqui eu já marquei e a gente vai começar a fechar. Só que é legal a gente fazer os arremates antes. E depois eu lembrei disso e fui fazer os arremates. Isso aí. Porque depois de fechado, como é que a gente vai fazer os arremates, né? Então eu vou fazer os arremates e eu volto com vocês. Aqui eu já fiz os arrematezinhos. Só essa da lateral que eu não fiz, que eu vou fazer enquanto eu faço a lateral. E tá marcada aqui a abertura da bolsa, onde vai o zíper, que a pessoa vai enfiar a mão. Que aqui eu achei um tamanho bom. Eu geralmente marco as duas quininhas mesmo, que aí pra mim fica um espaço bom. Mas aí aqui, né, também gosto é gosto. Se vocês quiserem deixar mais aberto, mais fechado, aí com vocês. Agora a gente vai fechar aqui a lateral da bolsa. Então já vou tirar até o meu marcador fuleira de linha, porque a gente já vai iniciar aqui. A gente vai pegar essas duas alcinhas de cada lado, que é o topo da última carreira. Não é essa aqui de acabamento que a gente fez, de baixíssimo, hein? É o topo da última carreira que a gente fez. Então, deixa eu virar aqui pra gente. Ó, essas duas alcinhas aqui, ó. A gente vai fechar isso aqui, entendeu? Então, pego 2 de um lado e 2 do outro. Então, ao total, a gente pega 4 alcinhas. Não é esse de acabamento, é o topo da última carreira que a gente fez. Bom, estando com essas 4 argolinhas na nossa agulha aqui, ó, a gente vai pegar o fio do novelo, vai puxar ele, vai fazer uma correntinha.
Passo por todas as argolinhas e faço uma correntinha. Pronto, já foi nosso ponto inicial. Agora a gente vai no próximo ponto, ó, pegando 2 argolinhas de um lado, 2 argolinhas do outro. E vou fazer um ponto baixíssimo. Então, puxo o fio que vem do novelo e passo pela argolinha que está na minha agulha, fazendo baixíssimo. E eu vou seguir fazendo isso, ó. Pego 2 argolinhas de um lado, 2 do outro. E faço um baixíssimo. Nessa hora eu tava numa posição meio ruim, então pode ser que a agulha escorregue da minha mão em alguns momentos. Aí, ó, pego 2 argolas de um lado, 2 argolas do outro. Faço um baixíssimo, porque aí a gente vai juntar essas 2 partes. E aqui eu acho legal vocês fazerem bem apertadinho o ponto, se possível, claro. Porque eu acho que fica uma lateral mais bem acabada, sabe? Mais durinha. E aí eu particularmente acho mais legal. Aí eu vou fazendo isso, gente. Pego 2 argolas de um lado, 2 argolas do outro, puxo o fio que vem do novelo, tiro a laçadinha da agulha, fazendo baixíssimo. Olha como fica uma lateral bem trançada. E agora eu vou fazer isso por toda a volta, e quando eu chegar ali na minha outra marcação, eu volto com vocês. Aqui, ó, já tô na minha última marcação. Olha aí como ficou. Peguei o celular da minha mãe pra servir como base aqui pra gente. Aqui, ó, como fica bem bonzinho. E é isso. Vamos finalizar já essa bolsa. Já pro acabamento final aqui. Olha como ficou bem bonita. Fica bem estruturadinha aqui nessa lateral. E quininha com quininha aí, gente. Se não tiver, a bolsa vai ficar torta. Quininha com quininha. Aí aqui, ó, já tô no fim. Vou fazer os últimos pontinhos aqui com vocês, pra vocês verem que não tem nada demais. Só pegar... Nossa, mas pegou um ângulo ruim também, gente, perdão. As 2 alcinhas de um lado, as 2 do outro. E é isso, e já vou cortar aqui com a minha tesourinha cega. Porque aqui já deu o espacinho de enfiar a mão, ó. Tá aqui ótimo pra mim, foi um espaço ótimo. E também não tenho medida, não. Eu faço tudo de olhômetro, gente. Coube minha mão, tá ótimo, que minha mão já é um pouquinho grande. Então tá ótimo. Medida da minha mão. Vou cortar aí com a tesoura cega, que é o tempo de vocês ir lá dar like. Nossa, a tesoura está muito cega, gente. Perdão. Vou puxar esse fio todo, ó. Puxo todo que tá ali na agulha. E aqui eu vou fazer um arrematezinho. E também não tem regra, não. Como é que faz esse arremate? Eu vejo onde fica bonito. Esse é o meu critério de arremate. Onde fica bonito é onde esconde os fios. Esse outro aí eu fiz o fio muito miudinho. Depois eu até trabalho de esconder. Então deixo o fio grande. E aí depois eu vou passar com agulha de tapeçaria, porque com agulha de crochê é ruim. E é isso, gente. Agora a parte do crochê está praticamente não, está finalizada. Já tá feita a bolsa. Agora é só partir para os acabamentos, que é a parte chatinha no meu ver, que é botar um mosquetão aqui. Você pode costurar ou tem 2 maneiras de colocar. Eu vou mostrar as 2 maneiras aqui que eu faço. Você pode deixar ele sem costurar, que é igual eu fiz na versão vermelha, que eu vou até ficar um pouquinho mais longe para vocês verem. Que eu acho a mais legal, porque você pode ficar trocando de corrente, porque ela não é presa direto na bolsa. A corrente é removível. E aí, ó, o mosquetão que vai direto na bolsa, que eu acho mais legal. Que eu comprei o mosquetão e comprei a corrente, né? E aí, como é removível, eu posso botar essa alça em diferentes bolsas que eu quiser. E eu posso botar uma corrente prata, eu posso colocar uma dourada. Então, eu acho legal. Aí eu tô com dificuldade porque esse é mais grosso que a outra. E fica assim. É só você comprar o mosquetão e a corrente. E abrir com o alicate e colocar os 2 juntos, sabe? Ou você pode fazer o quê? Costurar o mosquetão aqui. Que é o que eu fiz em outra bolsa minha, ó. Tá vendo que o mosquetão fica preso? Que eu costuro com a própria linha. Então é só costurar com a própria linha de crochê. E aí, você pode deixar a corrente assim,
ou passar o fio de malha por dentro da corrente, que é só fazer um zigue-zague. Aí também é gosto de vocês. Essa azul mesmo, eu acho que eu não vou passar o fio de malha, vou deixar só a corrente mesmo, eu acho que vai ficar mais legal. Então fica de gosto de vocês. Se vocês quiserem com o fio de malha passado dentro, que fica bonito também, que foi o que eu fiz na vermelha, é só passar ele de um lado pro outro até passar pela corrente inteira. Ou deixar a corrente sem nada, só a corrente mesmo. E os mosquetões você pode botar ele fixo ou deixar ele removível, igual eu fiz na vermelha, né? E aí, essa aí é gosto de vocês. E no final, como é que eu faço? Peguei e colei. Colei as pontinhas com Tec Bond, que é uma cola de silicone. É isso, gente. Aí o acabamento vocês fazem do jeito que vocês quiserem. Mas a parte do crochê está finalizada já. E aí também é só vocês costurar o zíper também. Se vocês quiserem, eu posso fazer vídeo costurando o zíper. Que não é difícil também não. Que eu fiz na vermelha. Vermelha, essa foi a primeira vez que eu costurei um zíper e ficou horrível. Mas no final deu certo. E eu fiz forro nela, que eu acho que não precisa, porque ela é bem fechadinha. Não precisa do forro, mas é opcional também. Mas o zíper é bem facinho de colocar. Esse foi o primeiro que eu fiz, então tá meio bosta. Mas eu já me aperfeiçoei nessa técnica. Então, se vocês quiserem vídeo, eu faço também. É isso, gente. A parte do crochê está finalizada. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Um beijo, um queijo. Fique aí com as fotos do resultado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, comentar o que você achou, gostei, não gostei. Críticas construtivas, eu sempre falo em todos os vídeos, são sempre muito bem-vindas pra gente construir um canal mais legal e poder ensinar mais pessoas a fazer crochê. É isso, gente. Um beijo e fui!